Chamar a doutora Luana Araújo, então, para falar um pouco sobre a China. Pergunta do Ricardo Couto, agora a gente vai conseguir te ouvir. Doutora, bem-vinda mais uma vez, uma boa tarde. Boa tarde, Diego, Thales, Ricardo. Agora vocês me ouvem bem. Muito Sim. bem. Acho que a gente tinha um problema com o Sim. link. Que bom. Eu ouvi a pergunta do Couto, que é sobre a China, né, chegar, né, e assumir o papel que lhe cabe. Eu acho, na verdade, que todos os países deveriam fazer isso. A China é um deles, mas é preciso, muito antes de pensar em tirar o financiamento ou, enfim, acabar com a OMS, que é uma das tentativas do presidente estadunidense, é, é importante entender o papel da OMS. Parece que essas pessoas, né, elas não fazem parte do mesmo universo que as outras. É importante entender o papel da OMS, entender o papel que ela faz, inclusive na proteção do próprio país, tá certo? Da própria segurança nacional, porque a pandemia deveria ter ensinado isso a todos aqueles que tinham essa dificuldade de compreensão. Não existe ambiente seguro se todo mundo não estiver seguro. Então, não é sobre isolacionismo na saúde global, isso não existe. E talvez os Estados Unidos vão aprender isso de uma forma bastante cruel e trágica. O problema é que eles vão levar todo o resto junto com eles. E aí vocês vejam, sim, a China pode fazer isso, pode assumir esse papel? Pode. Outros países podem fazer isso? Podem. A gente falou do orçamento bianual da OMS, né, 2024-2025, o orçamento bianual é de 6,8 bilhões de dólares, bianual. Os Estados Unidos, portanto, são os fornecedores de cerca de 17, 18% disso, o que dá em torno de 1,2 bi a cada 2 anos. Certo? Por isso que o presidente Trump falou sobre 500 milhões que ele teria fornecido no primeiro ano dele dentro do governo, na última administração. Mas eu pergunto a vocês sabem qual é o orçamento anual, o orçamento de 2024, para ser mais precisa, dos Estados Unidos para a sua área militar? Quanto? Alguém sabe, não? Não faço ideia. Trilhão. 886 bilhões de dólares. Caramba. 886 bilhões de dólares em um ano, num país que, teoricamente, não está em nenhuma grande guerra. E está chorando pitanga, com toda a sofisticação do meu português, por 500 milhões de dólares ao ano. Ou seja, isso não é sobre dinheiro, isso é sobre hipocrisia, isso é sobre jogo geopolítico, isso é sobre pressão política, isso não é sobre saúde das pessoas, isso não é sobre a segurança do povo dos Estados Unidos, isso não é sobre princípio da economicidade. Eu ouvi o Musk falando sobre isso, um cara que fala tanto sobre inteligência artificial, deu uma demonstração imensa de uma taquidérmica burrice biológica, porque isso é uma economia porca. Você economizar nisso significa que você está colocando o seu país sob risco, incluindo um risco de segurança nacional. A pandemia, de novo, mostrou isso, e este sujeito estava lá no começo da pandemia, tá certo? Da Covid-19. Então, para mim é sempre muito impactante, muito frustrante que pessoas que sejam capazes de ocupar esses lugares de poder tenham uma capacidade cognitiva tão limitada quando se trata da questão da saúde pública e, mais do que isso, tenham uma noção tão flexível de moral que permitam, como foi dito aqui há pouco, jogar com a vida das pessoas em troca de dinheiro ou em troca de posição política. Então, o que a gente vai ver nesses próximos anos vai ser isso, vai ser uma barganha com a vida das pessoas, promovida por esta alta administração. Já saiu do acordo do clima. Luana, o que o clima tem a ver com saúde pública? Tudo. Há uma aceleração muito grande, tanto das doenças crônicas não transmissíveis, quanto das doenças transmissíveis. A gente sempre falou, vamos ver uma nova pandemia num futuro próximo, essa geração vai ver? A resposta sempre foi, é possível que sim, mas a gente não sabe quando. Esse tipo de ação acelera tudo, porque diminui a nossa capacidade de vigilância global, diminui a nossa capacidade de proteção dos menos favorecidos. É o tipo de democracia tirânica que é contraproducente. Ricardo, perdão. Não, por favor, se não é questão de dinheiro, você provou que
uma ninharia, né, perto do orçamento militar americano. E se não é a preocupação com a vida dos outros, que realmente o Trump não tem nenhuma, o que pode mover esse presidente americano? Só pode ser um projeto de vingança contra a OMS, o secretário-geral da OMS, que na época da pandemia ele era um dos líderes negacionistas contra a vacina. Sabe? Ele está num projeto de vingança, não é só dinheiro. Ou você encontra outro motivo? Eu concordo. Não, eu acho que tem uma questão de vingança, mas eu acho que isso é superficial, sabe, Ricardo? Há uma questão de manter mobilizada a própria base. E tem uma outra coisa que a gente aprendeu nesses últimos 4 anos, ou pelo menos aprendeu com maior possibilidade nesses últimos 4, 5 anos, é de que propagar a verdade é difícil, é custoso, custa dinheiro mesmo, custa tempo, custa energia, para você conseguir construir conhecimento que espalhe a verdade. Mas quando você fala de mentira, é outra história, é muito rápido, a capilaridade é muito grande, é barato você fazer isso e você mantém mobilizada uma base a partir do medo, né? Porque a mentira está relacionada a isso, a essa dominação psicológica pelo medo, pelo terror, pela insegurança, pela dissonância, né? Pela distopia. Então, para você conseguir manter um sujeito que faz um discurso como aquele de posse, que se não chocou alguém, eu acho que quem não ficou chocado deveria fazer um grande exame de consciência, porque foi de uma soberba e uma capacidade uma incapacidade de identificação com as pessoas, seguida de atos que comprovaram isso. Vocês mostraram aí aquela imagem desoladora, desesperadora daquela senhora ali na fronteira. Você vai vendo que essa pessoa ela vai conseguindo concretizar estas ameaças que mantém essa base mobilizada pela honra de fazer parte de um grupo grotesco como esse, sabe? Mas as pessoas... Tive essa conversa hoje mais cedo, eu acho que as pessoas estão hoje numa falta de propósito de vida tão grande que quando elas são abraçadas por um grupo, ainda que esse grupo seja completamente distópico e que almeje ou que se arvore uma importância de defesa de valores específicos, ainda que isso seja feito de uma maneira completamente torta, essas pessoas abraçam esse propósito e esse grupo como se fosse a própria vida. Então, é muito chocante isso, é muito chocante que a gente veja pessoas defendendo isso, é muito chocante que a gente veja gestos nazistas sendo executados por pessoas de alto escalão do governo, daquilo que foi um dia considerado uma democracia pujante. A gente obviamente já vê que isso não faz mais parte, né? É uma democracia tirânica, não é uma democracia de fato do povo, é a democracia teoricamente moderna, ou para aquela com a qual a gente sonhava caminhar, é aquela que protege as minorias, ouve e protege as minorias, porque consegue, a partir disso, atender todo um povo. Essa democracia que se mostra agora naquele país é uma democracia tirânica, é a ditadura da maioria, ainda que isso seja às custas da vida de outras pessoas. Sim. Então, isso para mim é muito chocante e eu acho que tem um reflexo na saúde pública, que é algo, na saúde global, né, que é algo que a gente vai precisar lidar, que vai ser muito difícil, que mesmo que algum outro país assuma o financiamento, veja só, refazer essa estrutura, recolocar pessoas capazes em cada um desses postos, essas que serão deslocadas pelo governo americano, relocar isso, conseguir dar sequência aos projetos, isso tudo leva tempo e isso tudo significa sofrimento e vida e morte de outras pessoas. Então, eu acho muito difícil, tudo muito difícil. Doutora, depois do intervalo o Thales vai te fazer uma pergunta. A gente precisa chamar um break rapidinho para o pessoal da TV. Fica aí que a gente já volta com a doutora Luana Araújo e tem mais para vocês depois do intervalo. Até já. Mas continuamos ao vivo no YouTube. Enquanto o Thales guarda a pergunta dele para toda a nossa audiência, doutora, em 1 minuto e meio, sobre as questões ligadas ao HIV e à AIDS, qual pode ser o impacto na avaliação da senhora? Bom, os Estados Unidos sempre foram o maior financiador do Programa Mundial de Controle, de Combate ao HIV/AIDS. Então, todos os avanços que a gente teve, foram muitos os avanços nas últimas décadas, de conseguir levar a terapia antirretroviral, de conseguir levar uma
capacidade diagnóstica, construir capacidade diagnóstica em países com essa dificuldade, fazer programas de saúde reprodutiva, né, que são muito importantes nesses contextos, tudo isso vai deixar de receber esse financiamento de maneira instantânea. Então, a gente prevê que isso tenha um impacto bastante grande, que isso possa fazer com que o sucesso desses programas sofra um retrocesso importante, o que, de novo, coloca em risco o próprio país que tomou essa decisão. Muito rapidamente, o HIV, as pessoas têm que lembrar, é um vírus que, se não controlado, né, se não abafado, vamos colocar assim, dentro do organismo do paciente doente, através do uso diário da terapia antirretroviral, né, de alta potência, ele consegue oportunidades de se reproduzir dentro do corpo, e a cada vez que ele se reproduz, ele pode sofrer mutações, e ele sofre com muita facilidade. Essas mutações, a gente já viu essa história antes, né? Essas mutações, elas podem se acumular, fazendo com que esse vírus passe rapidamente a desenvolver resistência a essas próprias medicações. De novo, esse mundo é um mundo globalizado. Esse vírus tem grande capacidade de sair deste local onde as pessoas não estão mais conseguindo acesso e voltar, né, como uma grande vingança da natureza para o país de origem. Exatamente, né? Até porque, como a gente viu na pandemia, como os vírus circulam rapidamente. A gente está voltando para a TV, 6:02 pelo horário de Brasília. Reunindo toda a nossa audiência novamente, continuamos ouvindo aqui a doutora Luana Araújo, falando sobre os anúncios de Trump para a área da saúde. Thales, deixei a sua pergunta agora para ser feita para a doutora. É contigo. Doutora Luana, a OMS participa de programa de combate à AIDS, ao HIV, programas de várias formas. Tem a questão da vacinação. Qual o setor que mais vai sofrer com essa decisão do Trump? Qual é o maior perigo dessas coisas? Tem a questão da pandemia, da possibilidade de uma nova pandemia. Aonde a senhora vê o maior perigo dessa saída do Trump, mais imediato perigo ou de maior dimensão? Eu acho que no controle dessas doenças transmissíveis, né, nos programas de vacinação de países em situação de vulnerabilidade, então a gente pode ver um aumento rápido da mortalidade de crianças, um aumento de surto de doenças facilmente controláveis através da vacinação. Veja, eles podem nem sair da OMS, mas simplesmente deixar de financiar significa um impacto imediato nesses programas como um todo. Então, eu acho que esses são os principais inicialmente, mas todos os programas sofrerão, no mínimo, reveses importantes, ainda que imediatamente sejam retomados de alguma outra forma. Muito bom. Doutora Luana Araújo, obrigado, viu? Sempre um prazer te ouvir, volte mais vezes. Aliás, depois quero indicação dessa sua câmera, viu? Eu gostei muito da sua imagem. Eu falei, nossa, a doutora parece estar com uma câmera profissional na casa dela, um sinal de televisão. A câmera é muito boa. Parabéns aí pelo equipamento e pelas informações, doutora. Um abraço, viu? Obrigada, Diego. Diego, se você me permite 10 segundos, claro. Eu só queria dizer uma coisa que eu acho que é muito importante. Nós estamos falando sobre saúde global, sobre esse impacto todo, mas eu, como mulher, eu queria dizer uma coisa que, para mim, é muito cara. A imagem que esse governo e as decisões e as escolhas de pessoal para esse governo são escolhas altamente misóginas, são altamente preconceituosas com minorias. Como mulher, isso é uma coisa que me constrange, me choca, me deixa preocupada, da gente observar um retrocesso num país com essa dimensão, com essa importância, um retrocesso tamanho nos direitos femininos, como a gente já viu acontecendo nos Estados Unidos, antes mesmo da posse deste novo presidente. Eu gostaria muito que as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente as mulheres, entendessem isso como um recado daquilo que não pode acontecer aqui, independente de quem seja que venha para o futuro. A gente não pode permitir retroagir nos nossos direitos, a gente não pode permitir que essas pessoas controlem o nosso destino, as nossas escolhas. Então, eu só queria deixar isso muito claro e lutar por isso, junto com todas as mulheres e homens que se dispuserem a tal. Obrigada, um beijo para todo mundo.